3 práticas poderosas para acessar o poder de cura de sua mente. Nos últimos anos, uma série de estudos inovadores foram publicados mostrando uma ligação muito direta entre nossos pensamentos, crenças, emoções e a saúde de nosso corpo físico, bem como mudanças mensuráveis em nosso código genético. Comumente referido como efeito placebo, esta conexão mente-corpo inerente está provando ser a última fronteira da medicina e está abalando antigos modelos de teoria da doença, mostrando que a saúde é muito mais complexa do que simplesmente ter uma dieta saudável e muito mais dependente do nosso estado de bem-estar mental e emocional do que se pensava anteriormente. Quando eu estava trabalhando com pacientes doentes do centro da cidade de Chicago, fazia sentido que eles não fossem saudáveis. Eles comiam mal, fumavam, bebiam e nunca se exercitavam. Explica a médica holística, doutora Lisa Rankin, em uma entrevista com o Dr. Frank Lipmani, sobre sua experiência de compreender o poder da conexão mente-corpo pela primeira vez. Mas então eu aceitei um emprego em uma clínica de medicina integrativa no elegante condado de Marin, Califórnia, onde meus pacientes seguiam religiosamente dietas veganas orgânicas, treinavam com personal trainers, dormiam 8 horas todas as noites, tomavam vitaminas e gastavam uma fortuna com o melhor serviço de saúde que dinheiro pode comprar, e eles ainda assim estavam doentes. Isso me fez pensar. E se houver mais acerca da saúde do que o que eles me ensinaram na faculdade de medicina? As experiências de Rankin, e como as descobertas de um estudo recente de Mindfulness conduzido por pesquisadores do Instituto Benson Henry, de Medicina Mente e Corporal no Hospital Geral de Massachusetts, onde 26 adultos, sem experiência anterior, aprenderam uma série de técnicas de relaxamento, incluindo meditação, atenção plena e mantras parêntese aberto, que são repetição de sons sagrados, para entender os efeitos dessas práticas focadas na mente e no corpo, e, especificamente, no código genético. Os participantes fizeram exames de sangue abrangentes, imediatamente antes e imediatamente após os 20 minutos dessas práticas autodirigidas. Ao estudar cerca de 22.000 sequências de genes diferentes, os pesquisadores foram capazes de identificar e medir todas as mudanças que ocorreram no DNA dos participantes durante e após a prática das várias técnicas de atenção plena, mantras e meditação. Quem praticou meditação ou atenção plena por algum tempo, os resultados não foram totalmente surpreendentes. O DNA dos participantes demonstrou mudanças mensuráveis nos genes, que os pesquisadores identificaram como sendo responsáveis ou relacionados ao envelhecimento, metabolismo, relaxamento e resposta à insulina, entre outros. As mudanças foram consideradas indicativas de uma resposta significativamente reduzida ao estresse e ativação dos genes de manutenção dos telômeros, o que significa que a meditação, a atenção plena e a prática do mantra realmente causaram mudanças no corpo, que acabaram levando à alteração e reparação do DNA. E essas descobertas fornecem uma explicação científica para as experiências milagrosas limítrofes de Gina Proctor, que desenvolveu um exercício simples, mas poderoso de meditação e visualização, baseado vagamente no trabalho do Dr. Bruce Lipton, que foi capaz de criar mudanças mensuráveis em seu exame de sangue e bioquímica ao longo de algumas semanas. Na época, Gina estava ficando profundamente interessada em pesquisa epigenética, meditação e atenção plena, e decidiu realizar um experimento informal em si mesma, para lidar com graves desequilíbrios em seus níveis de colesterol no sangue, que a incomodavam há algum tempo. Por aproximadamente 14 dias, ela praticou regularmente uma meditação de visualização simples de 3 minutos, que ela descreve como o seguinte: comecei visualizando um feixe suave de luz, semelhante a um laser, de energia de cura entrando em meu corpo direto para o meu coração. Imaginei uma sensação de calor, quando o feixe se infiltrou e cercou meu coração. À medida que o calor ficava mais forte, imaginei a energia de cura na forma de um líquido espesso ou soro, como mel quente, escorrendo lentamente do músculo cardíaco para a corrente sanguínea. Eu mantive meu foco na sensação quente do soro movendo-se em minha corrente sanguínea em todas as direções. Eu seguia em minha mente, passando pelo meu peito em minhas pernas e braços, dedos das mãos e dos pés, e circulando de volta para o meu coração. Ela relatou que depois de alguns dias com esse foco específico em sua meditação, ela podia sentir intuitivamente que seus níveis do sangue estavam se equilibrando.
Eu visualizei o soro imaginário curando cada célula sanguínea, que tocava enquanto viajava por meu corpo, comentou ela mais tarde sobre essa sua experiência. Em sintonia com as descobertas do estudo do Instituto Benson Henry para a Medicina da Mente e Corpo, os resultados de sua prática de meditação pós-visualização do sangue demonstraram uma mudança positiva significativa. Suas leituras de colesterol sérico caíram de 227 para 177, mostrando mais uma vez que mudanças simples de comportamento, processos de pensamento e estado emocional têm efeitos físicos mensuráveis no corpo. Sua mente controla sua biologia. É disso que trata o efeito placebo. A mente acredita que a pílula vai funcionar, e assim funciona. O principal biólogo de células-tronco e pesquisador de epigenética Bruce Lipton é citado como tendo dito em resposta aos resultados espetaculares de Dina. Na ciência da epigenética, descobriu-se que é a percepção do ambiente que controla seus genes. Você não é uma vítima de seus genes, porque é você que pode mudar seu ambiente, ou, mais importante, mudar sua percepção. A expressão física é a consequência do programa da mente, o programa vem primeiro, a expressão física depois. A função da mente é criar coerência entre suas crenças e sua realidade. Portanto, a questão é: como podemos integrar e implementar essas descobertas em nossa vida cotidiana, para produzir resultados positivos semelhantes em nossa saúde e bem-estar geral? Em seguida, descreverei algumas práticas-chave baseadas em pesquisas bem estabelecidas sobre mente, corpo e epigenética nas últimas décadas. 1. Visualização focada. A pesquisa de imagens cerebrais mostrou que a mente não consegue diferenciar entre algo que está realmente ocorrendo em sua vida e algo imaginado. Ambos ativam o cérebro de maneiras idênticas e, uma vez que sua mente literalmente controla e coordena o funcionamento de suas células e do corpo como um todo, o que você regularmente pensa, sente e acredita é, em última análise, refletido em seu corpo de alguma forma. Essencialmente, aquilo em que você se concentra predominantemente ou experimenta tem um nível incrível de influência em sua fisiologia. Sua mente está literalmente programando o funcionamento de suas células em tempo real por meio da ativação e desativação de segmentos específicos de seu código genético, conforme demonstrado no estudo mencionado anteriormente. A visualização é, de certo modo, uma forma de hackear a dinâmica desse loop interno de biofeedback. Suas células respondem a mudanças na mente, e portanto, mudando seu foco mental por longos períodos de tempo, você pode influenciar direta e indiretamente suas células, que são o elemento fundamental de composição de tudo no corpo. Quando elas mudam, qualquer órgão ou sistema corporal e processo correspondente muda, gerando cura no corpo. A prática a fazer. Para que suas visualizações tenham um efeito mensurável, elas devem ser praticadas de forma consistente, pois existe uma resiliência natural embutida no sistema nervoso, para manter a estabilidade do corpo. Se cada mudança de pensamento tivesse um efeito correspondente imediato no corpo, dificilmente conseguiríamos sair da cama pela manhã. A mente, portanto, o corpo, responde mais fortemente à programação dominada, pensamentos, imagens, emoções, crenças, etc. E, para inclinar a balança, a favor do que você está visualizando, você precisa ser consistente. Em muitos casos, estamos tentando equilibrar uma vida inteira de padrões mentais defeituosos e processos de pensamento autodestrutivos. Quanto mais vívida e intensamente você puder inclinar-se para o processo de visualização, mais eficaz ele se tornará. Isso significa incorporar alguns, ou todos os sentidos e um forte elemento emocional. 2. Curar crenças limitantes. Além dos simples pensamentos ou visualizações, estão nossas crenças, que são nossa programação mais fundamental. E para experimentar todos os benefícios de uma prática de visualização, você também precisará começar a trabalhar nesse nível. Isso ocorre porque as crenças nos permitem entender e interpretar os dados sensoriais complexos e avassaladores, que estão constantemente fluindo em nossas mentes. Elas são os filtros perceptivos, que ditam o que percebemos, em última análise, influenciam nossos pensamentos e emoções. Como tal, elas controlam fortemente nossa fisiologia e podem nos manter presos a padrões doentios, se mantivermos qualquer número de crenças limitantes.
Uma crença limitante fortemente defendida pode neutralizar quaisquer efeitos positivos de uma prática de visualização. Então, se você não está experimentando os resultados que inicialmente esperava, é hora de cavar um pouco mais fundo no reino das crenças. Visto que pensamentos, emoções e, em última análise, nossas visualizações automáticas são controlados por nossas crenças, é extremamente importante fazer um inventário completo e ajustar tudo o que está potencialmente criando doenças e disfunções no corpo. Se você está praticando uma visualização positiva por 20 minutos, dia, mas se apegando a crenças limitantes destrutivas, emoções e processos de pensamento pelas 16 ou mais horas do dia, provavelmente não verá resultados fenomenais. No entanto, se você conseguir equilibrar pensamentos, crenças e emoções saudáveis e positivas em 50% ou mais de sua experiência mental emocional diária predominante, pode-se esperar que comece a experimentar vários níveis de cura e outros efeitos psicológicos e fisiológicos positivos. A prática a fazer. Um exercício simples, mas extraordinariamente poderoso, para ajudá-lo a se tornar consciente de crenças limitantes profundamente enraizadas, muitas vezes inconscientes. Estabeleça a intenção de observar atentamente sua tagarelice mental, e se deter na próxima vez que começar a ter qualquer tipo de pensamento negativo, de dúvida ou de medo. Ao fazer isso, pergunte-se o seguinte: o que devo acreditar, que é verdade para ter esse pensamento ou percepção? Encarar isso de outro ângulo também pode ser útil, perguntando-se: o que estou querendo dizer com isso sobre mim? As respostas a qualquer uma dessas perguntas o levarão em breve a descobrir uma crença autodestrutiva e limitante, que está tendo um impacto negativo significativo em sua experiência geral de vida e, potencialmente, em sua saúde. Às vezes, você pode precisar fazer as perguntas, algumas vezes para continuar a cavar além das respostas iniciais e superficiais, a fim de chegar a uma programação inconsciente mais profunda. Também ajuda muito colocar seu ego de lado e realmente se esforçar para uma investigação honesta. O que você descobrir pode contradizer enormemente sua percepção de si mesmo e do mundo, e, muitas vezes, as pessoas encontram a crença que procuram, mas uma vez que contradiz sua autoimagem projetada tão fortemente, eles a rejeitam abertamente, sem entender que é possível considerar crenças conflitantes. Depois de identificar uma crença limitante, você pode decidir se ainda quer acreditar que ela é verdadeira. Muitas vezes, simplesmente tomar consciência de uma crença limitante é suficiente para afrouxar seu controle sobre nossa psique, à medida que você percebe o quão irracional ela realmente é. Lembre-se sempre de que as crenças são simplesmente percepções profundamente enraizadas e generalizações sobre a realidade, e podem mudar em um instante, uma vez que percebamos que não são verdadeiras. 3. Curar padrões emocionais e feridas. Semelhante às crenças, nosso estado emocional predominante também tem efeitos significativos em nossa experiência fisiológica, bem como em nossos pensamentos. Cada emoção que experimentamos, consequentemente, gera uma série de cascatas hormonais, e é comunicada e afeta o funcionamento de nossas células por meio de nosso sistema nervoso central. Como você pode imaginar, estados emocionais negativos como medo, preocupação, ansiedade, raiva e várias formas de estresse tendem a liberar hormônios que podem ter efeitos prejudiciais quando em desequilíbrio. Um exemplo conhecido é o cortisol. Níveis elevados de hormônios do estresse ao longo do tempo podem afetar negativamente nossa saúde. Consequentemente, as emoções positivas promovem o equilíbrio hormonal e a homeostase. Uma vez que os hormônios são os reguladores mestres de todos os órgãos, processos e sistemas do corpo, incluindo a consciência, os desequilíbrios aqui afetam a pessoa inteira, fisiologicamente, mentalmente e psicoespiritualmente. As emoções podem influenciar e influenciam significativamente nossos pensamentos e comportamento, o que significa que nossos estados emocionais predominantes irão essencialmente determinar nossa saúde no geral e a qualidade de vida. Como tal, é importante abordar os padrões emocionais negativos, ou seja, os padrões recorrentes de emoção, que são prejudiciais por natureza, pois se refletirão no corpo em curtos e longos períodos de tempo. Por outro lado, estados emocionais positivos são a base para a cura e a saúde, bem como uma experiência de vida geralmente positiva, entre muitas outras coisas. A prática a seguir.
A ideia abrangente no processo de cura emocional é a não resistência, o que significa que, quando uma emoção desconfortável vem à tona, não a reprima ou tente escapar dela por meio de drogas, álcool, alimentos ou distração de qualquer tipo. Isso só leva a profundos desequilíbrios na mente e no corpo, que podem criar doenças com o tempo. Em vez disso, você desejará iniciar o processo de vivenciar e, por fim, liberar a emoção, o que retorna o corpo e a mente a um estado de harmonia, saúde e cura. Existem muitas técnicas eficazes para fazer isso, mas gostaria de me concentrar em uma, que funciona particularmente bem para a maioria das pessoas. É uma forma básica de atenção plena, e acrescentei uma variação avançada no final, que funciona extraordinariamente bem para quem deseja se aprofundar um pouco mais. A ideia é praticar o desapego da emoção que você está experimentando e observá-la objetivamente. Na próxima vez que você sentir um estado emocional desagradável chegando, em vez de se deixar ser sugado por ele, pare um momento para dar um passo atrás e apenas observar as mudanças que está percebendo em seu corpo e mente. Observe como há a experiência da emoção no corpo e na mente, e então você mesmo, sua consciência, observando a experiência da emoção no corpo e na mente. Nesse processo, você percebe que você não é a emoção, é como uma nuvem indo e vindo pelo céu. Você é o céu, você é a consciência que experimenta uma emoção, e é sua escolha o quão profundamente você se deixa ser sugado por ela. Assumir esse ponto de vista ligeiramente distanciado, normalmente, faz com que a energia emocional se dissipe e seja liberada rapidamente, sem se tornar opressora ou dolorosa. Com o tempo, você aprende a estar permanentemente no modo de observador e, nesse ponto, deixa de ser impactado negativamente por qualquer estado emocional. A prática mais profunda é não apenas observar, mas realmente reconhecer a sabedoria da emoção, permitindo-se entrar em estados de gratidão, apreciação e amor ao vivenciar qualquer tipo de estado emocional negativo ou desagradável. Isso tem o efeito de transmutar, ou transformar a emoção negativa em um nível superior de vibração de acordo com a escala de consciência de David Hawkins, com o benefício adicional de treinar e religar o sistema nervoso e a mente por meio de uma forma de condicionamento pavloviano, para mudar automaticamente a experiência e processamento de emoções negativas. É importante lembrar que as emoções negativas não estão acontecendo conosco, mas são criadas e controladas por nós, e que podemos escolher mudá-las à vontade. Este processo de transmutação é simplesmente o caminho de menor resistência. Gratidão. Namastê.